Uma sociedade um O pouquinho patriarcado melhor, é o crime perfeito, isso aí é racista. Tem um bando de babaca. Com ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, porque eu aguardo ansiosamente por ela. Acho que é quase uns 2 anos que eu convido. Yasmin Moraes, seja muito bem-vinda. Ah, querida, muito obrigada. Eu estou muito feliz por estar aqui após todo esse tempo que tentamos. Pois é, a gente tá nesse namoro há muito tempo. Yasmin é escritora, jornalista, colunista, palestrante, fundadora da Vulva Negra. Sim. Eu acompanho muito seu trabalho, sou muito fã. Tô feliz. Que bom que deu certo. Que ela veio diretamente da Bahia para o Senta Direito Garota. Mentira, que ela veio fazer outros projetos também. Eu quero que você conte tudo pra gente, Vou contar. Yasmin. Vou te pedir pra você começar bem do começo. Ah, do começo. Então vamos lá. Tipo, a Yasmin nasceu. Bem, então vamos lá, voltar bem para o começo. Eu nasci em uma sexta-feira chuvosa, no dia 12 de junho de 2000, na cidade de Candeias, lá na Bahia. É muito engraçado porque eu só fui em Candeias para nascer. Ah, é? Literalmente, não havia vaga em nenhuma maternidade e falaram para minha mãe, ou ela nasce na ilha de Taparica ou ela nasce em Candeias. Como Candeias era mais perto de onde nós vivíamos, ela decidiu Candeias. Então Sim. eu fui lá só para nascer. Eu acho engraçadíssimo, porque eu nunca mais voltei Você nunca naquela mais cidade. voltou? Não sei nem como está hoje em dia. E eu sempre fui muito incentivada pela minha mãe, pelo meu pai, a gostar da literatura. Porque, veja só, minha mãe é uma professora. Tudo bem que ela é professora das crianças. Educação infantil? Sim, um ensino mais voltado mesmo para as infâncias. Mas o meu pai, além de tudo isso, ele também era escritor. Então eu acabei me sentindo muito impelida à literatura, às letras, a tudo isso. E eu sinto que esse foi o primeiro ponto, sabe? Mais Sim. decisivo na minha história. Porque esse contato com a literatura me fez me perceber como escritora. Porque eu não digo que as pessoas se tornam escritoras. Você se percebe escritora, se percebe artista, percebe esse olhar diferente sobre as coisas e tenta materializar isso no mundo. Então eu comecei a escrever. Mas você era uma criança que lia muito? Sim, eu lia bastante. Meus presentes eram livros. Maravilhoso, melhores presentes. Inclusive lá em casa, hoje eu já tenho, só no meu quarto, quase uns 150. Você sabe que agora eu como mãe é uma força-tarefa, né? Isso, de impor ainda essa cultura do livro, de segurar, de ver uma criança lendo. Porque é muito difícil, né, Hoje gente? em dia, competir com as telas tem sido muito complicado. É o grande desafio da maternidade atualmente. Não, eu concordo. E aí você era uma criança que lia, a sua família tinha essa cultura, digamos assim. Sim, esse incentivo mesmo. Então, por causa disso, eu sempre me senti muito impelida a querer produzir também. Eu considero que fui uma criança até criativa nesse sentido. Quando eu tinha uns 9 anos, eu ficava rabiscando historinhas. Às vezes a minha mãe me dava um daqueles cadernos, sabe? Aqueles cadernos que as mães dão assim às crianças. E eu começava, página 1, e aí começando a escrever a historinha. Sim, já e ia criando o seu livro. desenvolvendo. Sim. De uma forma lúdica, claro, mas… Sim, eu sinto que foi muito importante ter sido uma criança nos anos 2000, sabe? Porque voltando para o que você disse de fato, hoje em dia eu penso no quão é difícil preservar a infância em um mundo de telas, em um mundo de hiperestímulos, em um mundo de redes sociais cada vez tão presentes e tão violentas na vida das crianças e dos adolescentes. Isso é complicado. E aí você era essa criança vorazmente curiosa pela leitura e… Como é que foi? Porque você é muito jovem e já escreveu, né, tem uma coluna. Quanto tempo você já tá indo? Eu estou na coluna desde 2022. Então, não vamos pular etapas. Volta Não, lá pra vamos. criança de 9 anos que escrevia. Bem, eu sempre fui apaixonada também por cinema. Então eu adorava assistir alguns filmes, eu adorava os filmes franceses também. Recentemente eu até comentei no Instagram que eu realizei um sonho que foi assistir ao Lago dos Cisnes. O Balé de São Petersburgo foi lá em Salvador e eu assisti. Eu fui essa criança, eu adorava filmes que retratavam outras épocas. E eu percebia que isso se manifestava também no texto. É tanto que algumas pessoas falam uma coisa que eu não sei se eu concordo muito.
mas que já ouvi várias vezes, que é o fato de eu aparentemente ter uma alma um pouco antiga. As pessoas falam isso, que eu passo uma aura de algo que já Consigo é entender. antigo, que vem de outro lugar. Eu sinto que isso também influencia essa percepção das pessoas, sabe? Essas influências da minha infância. Começou a estudar feminismo com que idade? O feminismo, como entrou na minha vida? Bem, eu comecei a me interessar muito por sociologia lá pelos 15, 16 anos. Então eu li alguns livros da biblioteca da escola, alguns outros eu ganhava de presente e alguns outros eu ia encontrando, porque eu gostava muito de ir nas feiras literárias também. E eu nunca me esqueço de uma em que eu fui em 2017, que foi a Feira Literária Internacional de Cachoeira, que acontece lá na Bahia. E eles tiveram um stand de livros gratuitos, sabe? Livros, às vezes, antigos, que as pessoas doavam. Sim. Eu peguei alguns livros de sociologia. Li bastante, eu comecei a me conectar com o feminismo através da sociologia e depois também através do YouTube. É muito importante, eu acho que é um canal muito importante mesmo, porque eu comecei a assistir alguns vídeos, relacionar isso com as leituras, encontrei revistas feministas, me candidatei para começar a escrever artigos feministas e nesse momento de me entender como uma mulher negra, dentro do ativismo social, eu fui percebendo que esses espaços mistos, esses espaços nos quais mulheres negras interagem, constroem militância com mulheres brancas, indígenas e de outras etnias, não tinha, assim, uma predominância da visibilidade de mulheres negras nesses espaços de poder. Era como se os outros grupos de mulheres dissessem assim, vocês têm o feminismo negro, então é só isso, sabe? Fiquem com isso. Vocês não vão ter tanta participação na luta mista. E ter percebido isso me deu esse ímpeto de fundar o Vulva Negra também. Porque até a Toni Morrison que diz isso, não é? Se você quer ver uma diferença, faça você essa diferença. Sim. Acho muito interessante, porque é verdade, eu poderia ficar falando muito, mas eu também poderia fazer alguma coisa, e foi o que eu fiz. E o Vulva Negra você fundou em? 2018. E como é que foi sua porta de entrada? Você falou, através da sociologia. E aí você começou a estudar feminismo. Assim, se você pudesse, uma mulher que está começando agora a estudar feminismo, o que você falaria? O que você diria? Como é que você orientaria? Eu diria que a primeira orientação é, antes de ler qualquer coisa, sente e converse com outra mulher. Ter lido, ter consumido foi algo muito importante na minha trajetória, sabe, Ju? Mas hoje em dia, eu diria que não há feminismo mais importante do que aquele que nós fazemos no 1 a 1. Às vezes, uma conversa com uma mulher, e principalmente uma mulher que vive uma realidade diferente da sua, já te coloca em perspectiva e você percebe no real o que é que a teoria feminista quer dizer. Por exemplo, quando nós falamos sobre maternidade compulsória, Sim. heterossexualidade compulsória. É interessante sim você ler, assistir documentários, mas é mais interessante ainda você conversar com uma mulher e ver como aquilo se manifesta na realidade e até olhar para si mesma. Poxa, isso também acontece comigo. Eu também tenho esse comportamento ou esse pensamento. Então, vem daí? Essa é a raiz disso? Essa é a raiz dessa sensação que eu tenho? Eu penso que hoje em dia, principalmente com uma gama de possibilidades por causa das redes sociais, é interessante buscar essa coisa no 1 a 1. E depois ir se profissionalizando, como eu falo, comprando os livros. Se não pode comprar, ler PDF. Felizmente, hoje em dia, há muitas feministas que traduzem, porque existem muitos livros bons que nunca foram publicados no Brasil. Então tem essa barreira da língua ocorrendo ainda. Tem. Mas muitas estão traduzindo para que outras mulheres aqui no Brasil leiam. Eu acho isso fabuloso. E você, quando você começou com o feminismo, você já sabia exatamente o que é, como você define feminismo? Quando eu comecei bem aberta, né? Eu não fui assim, delimitando nada. Eu fui me expondo aos conteúdos e construindo a minha linha de raciocínio. Então, quando eu entrei, eu ainda não tinha essa definição. Feminismo é isso, é aquilo, ou aquilo outro não é feminismo. Eu fui construindo isso com o passar do tempo. Hoje em dia, se alguém me pedisse para definir o feminismo, eu diria que é a luta pela emancipação social, física, psicológica e cultural das mulheres. Sim. Para mim, essa é a definição de feminismo. E essa emancipação que as mulheres podem vir a vivenciar no futuro afeta toda a sociedade, porque estamos falando da maneira como as coisas estão estruturadas. E isso afeta a vida de todos nós. Por isso que nós falamos que mesmo o feminismo sendo um movimento de mulheres e pela emancipação das mulheres, afeta toda a sociedade e afetaria positivamente toda a sociedade também. Porque a mulher vai se movimentando e vai movimentando as estruturas com ela, como já dizia Angela Davis. Isso, mas e os homens?
Em relação a quem? Eu acho que você acha que beneficiaria eles? Olha, talvez a muito longo prazo, mas em questões estruturais. Sim. Por exemplo, algumas pesquisas já dizem que sociedades mais igualitárias tendem a ser economicamente mais estáveis e coisas que tais. Então eu sinto que nesse quesito estrutural, Sim. talvez em um futuro, em uma sociedade feminista muito avançada, eles pudessem obter ali algum benefício que fosse secundário. Mas eu vou ser bem sincera com você, Ju, o grande sacrifício, até mesmo para mim como feminista, de considerar um homem aliado, é que, no momento inicial, um homem perde muito mais do que ganha, Sim. sendo favorável ao feminismo. E a pergunta que fica é, quem é que quer perder? Sim, perder privilégio, né? É muito difícil. Exatamente. E porque nós nem estamos falando de uma coisa, que é a questão do respeito que a sociedade tem pela mediocridade masculina. Existem muitos homens que só estão em determinados lugares porque são homens. Sim. Se essa pessoa perde aquele Aliás, acho que privilégio… vários. Não é? Né? Tirando um ou outro que a gente fala, nossa, realmente é uma pessoa interessante, uma pessoa, né, que merece, essa palavra é bem… É uma palavra complexa e polêmica, mas merece estar onde ele está. Mas o que a gente mais vê são medíocres. Exatamente. Então, se esse privilégio fosse tirado, aquela pessoa talvez não estivesse naquele lugar. Então, tocar nisso é algo muito doloroso. É algo que mexe até com a própria autoestima. Por isso que eu digo que para um homem se considerar aliado, ele tem de ir nas bases até do próprio ser dele, se entender mesmo. Olha, se é possível… Eu acredito que depende muito da disposição do homem. Eu acho assim, eu fico agora me colocando, né, como uma mulher branca. Eu me considero ou me esforço muito para ser uma aliada da luta antirracista. Então acho que, assim, possível é. Mas é isso, essa disposição de se colocar nesse lugar, né, de, opa, isso aqui eu fico quieta, né, tipo assim, eu não sei, ou eu tenho que aceitar o que eles estão falando que está errado e aprender. E um esforço, realmente, é um esforço você melhorar, você querer fazer diferente daquilo que sempre, a vida inteira… Foi ensinado. Foi ensinado. Eu concordo com você. E fica também uma questão que é muito mais difícil, que é… Nem sempre é positivo. Uma coisa que muitos homens eles não entendem é que quando eles se tornam aliados do feminismo, aliados reais, não de faz de conta, eles estão automaticamente se opondo ao grupo social deles, que é o grupo masculino. Por isso que existe aquela pressão social para que os homens odeiem as mulheres. Você pode reparar, se você vê, por exemplo, um grupo de adolescentes, um adolescente que trata a namorada bem, que trata as amigas bem, ganha alcunha de homossexual, como se ser homossexual fosse errado. Mas você sabe que ali naquele discurso, aqueles outros adolescentes estão querendo, na verdade, invalidar a masculinidade dele. Porque se ele é um homem que trata bem as mulheres, então ele não pode ser masculino. Só quer andar com as meninas, então, né, não é tão legal assim. Exatamente. E a longo prazo, na vida dos homens, isso vai acontecendo. O homem que trata uma mulher bem, ele se posiciona de uma forma que é como se ele estivesse sendo contrário aos outros homens, porque ele está ferindo um privilégio que é coletivo. Então a pergunta é, será que um homem aliado vai conseguir sustentar? Sabe, dormir com esse barulho, como fala a Isa? Será? Porque é complicado. Sim. Oi, Yasmin, tá, mas então volta na sua vida. Quero saber de você também. Eu sei que você tem muito conteúdo, mas eu queria saber de você. Escritora, desde sempre começou a escrever, começou a, eu acho que, mergulhar mesmo nos estudos profundos do feminismo. E aí, falou, vou fazer faculdade, vou ser atriz, essa história. Conta um pouquinho da atriz. Um pouquinho da atriz. A atriz me acompanha desde a adolescência. Você fazia cursos de teatro, cursos de… Fiz teatro lá na Bahia. Foi até uma companhia chamada A Louca de Teatro. Infelizmente não atua mais, né, lá no meu estado. Mas eu retomei recentemente com um curso de audiovisual para atores. Então tem sido uma experiência interessante trabalhar com a câmera, mas é aquilo. Tecnicamente eu já trabalho com a câmera, com o olho. Mas o olhinho pequeno, é diferente daquele olho gigantesco que é a câmera para o audiovisual. Porém, no teatro, eu estreei uma peça aos 17 anos, chamada De Ponta Cabeça Baobá. Era uma peça muito interessante que falava a respeito dessa experiência das pessoas africanas, de quando elas eram levadas aos portos para serem
de certa forma, transportadas para o continente americano. Então, a história da peça se passava nesse momento de transição, quando essas pessoas giravam em torno do baobá para, dentro da sua cultura, esquecerem de quem elas eram e poderem chegar aqui ao continente americano, como eu poderia dizer, vazias de si mesmas para serem preenchidas pela questão colonial. Então, foi assim, uma das minhas peças favoritas. Eu adoro pensar nessa peça, porque foi todo um trabalho de corpo, foi todo um trabalho de conexão com os colegas, porque é um tema muito sensível. Então todos nós nos conectamos muito. Foi assim, uma experiência maravilhosa. E a cada vez que você encena depois da estreia, é um presente novo, é um presente diferente. Quero conhecer essa peça um dia. Que mais você fez como atriz? Eu ia estrear um espetáculo com a mesma companhia, sobre a história da Carolina Maria de Jesus. Seria uma estreia no ano de 2018. Eu me preparei para ser a personagem principal, eu ia interpretar Carolina, mas infelizmente eu passei muito mal no dia da estreia. Acabei não estreando, acabou que a situação não se desenrolou bem e eu nem voltei mais para o espetáculo. Caramba, que pena. Então, e até acabou hoje, sendo um rompimento, então, né? Sim, eu diria que foi um momento muito traumático, que inclusive talvez tenha sido estopim para eu ter parado de fazer teatro por um tempo e ter retornado agora com esse curso para o audiovisual. E você… então a atriz deu uma… né, ficou assim… Em suspenso. Isso, em suspenso, naquele lugarzinho especial, né, aguardando. E você assumiu mais essa… Como escritora, palestrante, por conta também disso. Porque, na verdade, eu sempre adorei a atuação. Eu sinto que o teatro e a literatura são dois espaços que me permitem não apenas ser, como criar e também expressar, de fato, o meu olhar sobre o mundo e sobre as coisas. Apesar de que é muito complicado. Porque quando somos atrizes, nós estamos, de certa forma, expressando o olhar de outra pessoa. A pessoa que escreveu o roteiro, a pessoa que escreveu a peça. Mas eu sinto que o ator, ele sempre imprime a si mesmo na sua interpretação. É impossível fazer de outra forma, independentemente de ter sido escrito por outra pessoa. Sim, ele empresta o corpo, né? A Vulva Negra nasceu em que ano? 2018. Também? Então teve alguma relação? Não, sabe, teve mais relação mesmo com essa percepção da falta da representação das mulheres negras nos espaços mistos. Mas é engraçado porque eu sempre falo que o meu trabalho ele é um pouco diferente. Porque não é ativismo por ativismo ou militância por militância. Eu sinto que a artista está muito comigo. Nas palestras, nas produções, na maneira como eu escrevo os textos do Vulva Negra também. Eu sinto que é um pouco indissociável. E eu sinto também que esse é o meu presente. Como Yasmin Moraes ou como fundadora do Vulva Negra. Eu me permito ser eu inteira. No Vulva Negra, no teatro, na literatura. E isso hoje em dia é algo que é muito caro. Eu sinto que é muito caro, sabe? E eu me sinto feliz também por perceber que consigo fazer isso de alguma forma. Você já tinha uma relação com a rede social? Você já estava na rede social? Aí você falou, vou usar essa ferramenta também. Antes do Vulva Negra eu usava como uma pessoa comum. Eu não produzia conteúdo, não. Sim, as minhas normal, produções, né? Tô indo aqui… E aí, como é que funciona? Você escolhe os temas, entendeu? Como é que funciona esse seu processo de criação para escrever ou para até… Você também está fazendo um curso, né? O que você veio fazer no Rio de Janeiro? Aqui no Rio de Janeiro… Além de vir aqui. Eu vim fazer uma edição do Encontro Feminista Vulva Negra, que é o nosso evento itinerante que viaja por diversas cidades do Brasil e também por cidades do mundo, levando uma palestra de até 2 horas sobre temáticas pertinentes ao feminismo, ao movimento de mulheres e à organização social também de mulheres. Esse movimento itinerante já tem há quanto tempo? Desde 2022. Sim, meio que quando teve a retomada real, né, dos encontros presenciais. Eu trouxe aqui para o Rio de Janeiro pela primeira vez e foi maravilhoso. Eu me senti muito acolhida, muito feliz. Foi melhor do que eu imaginava que seria. E também a percepção de como esse trabalho tem crescido. Eu ainda não falei sobre isso, mas além de estudar comunicação, no ano de 2022 eu também tive a oportunidade de morar na França por conta da universidade. Foi por causa do acordo de cooperação bilateral da Universidade tipo Federal da Bahia. Sim. Você fez um semestre lá?
2, eu fiz 1 ano. Ai, que massa. E foi transformador. Inclusive, o Encontro Feminista Vulva Negra nasceu dessa experiência. Porque a primeira vez que nós nos reunimos presencialmente foi no Porto. Com as feministas brasileiras, portuguesas e até algumas francesas que moravam no Porto. E dessa ideia… Foi lá o primeiro itinerante da Sim. Vulva Negra? Que legal. Dessa ideia de que nós poderíamos nos reunir e fazer a magia acontecer presencialmente, que eu inspirei o Encontro Feminista Vulva Negra, que começou a acontecer aqui no Brasil desde janeiro de 2023, quando eu retornei do intercâmbio na França. Foi, assim, de longe, uma das experiências mais marcantes na minha vida como artista, como ativista. Depois que eu voltei, nossa, outro patamar. Começamos a fazer os eventos presenciais em várias cidades. Comecei a escrever para a Carta Capital também em 2022. Então, tem sido uma experiência de expansão muito interessante, sabe? Eu tenho gostado muito de viajar pelas cidades e conhecer as mulheres. Sim. Porque as mulheres de tantas e tantas cidades diferentes carregam histórias, sabe? Que são tão interessantes que eu me sinto até inspirada como escritora também. E essa coisa de se organizar faz muita diferença, né? Politicamente, com certeza. Muita diferença. Com certeza. Acho que é o que mais nos falta, assim. Que é isso, a gente… Porque também, né, a sociedade faz de tudo pra adoecer e separar a gente. Tipo, a gente também tá ocupada com 1 milhão de coisas. Exato. Né, maternar, trabalhar, não sei o quê. Trabalho doméstico, não sei o quê. E aí… Me falta tempo, sabe? Às vezes pra essas trocas. Porque nessas trocas, realmente, muita coisa acontece. Exato, porque o tempo das mulheres é roubado pelo fato de que apenas com o tempo podemos nos organizar politicamente para vivermos e presenciarmos melhorias na sociedade. E é muito interessante, porque quando nós falamos sobre algumas temáticas que têm estado em pauta, como, por exemplo, a tentativa de legalização da PL do estupro e outras eu acho que é aberrações… legal você falar um pouquinho da sua opinião, Sim. E outras aberrações em torno dessas pautas, nós estamos falando especificamente de como os homens e de como a sociedade deseja sequestrar o tempo das mulheres desde a infância. Porque o que é o casamento infantil? O que é a obrigatoriedade de fazer uma criança se tornar mãe? Se não o desejo de já sequestrar o tempo daquela criança, daquela menina que vai se tornar uma mulher que já irá entrar em um processo de servidão do outro tão cedo e possivelmente passar toda a vida assim. Então é interessante nós compreendermos qual é o lugar dessa demanda social e dessa demanda dentro de um sistema patriarcal. Porque quanto menos tempo uma menina ou uma mulher tem para se desenvolver como pessoa, para pensar sobre a sua condição humana, sobre a sua condição como mulher, menos agente social ativa ela será e menos para ela mesma ela viverá. Então é por isso que, para mim, é indissociável o feminismo de uma perspectiva subjetiva do ser. Porque os homens tentam fazer com que mulheres não se percebam humanas. E isso não perpassa só ativismo social. Isso perpassa a arte, isso perpassa a literatura, isso perpassa a criação de conhecimento. Por que nos espaços de conhecimento nós temos tão poucas mulheres tendo o mesmo tipo de renome, ocupando cadeiras nas universidades? Na minha faculdade mesmo, de comunicação, pouquíssimas professoras, em geral professores. Mas sabemos que, por exemplo, em áreas da educação que são menos valorizadas, como a secundarista e a infantil, temos uma maioria de mulheres ensinando. Eu fiquei pensando nisso, né, que eu falei pra você, para definir, é tão difícil a gente definir, porque a gente vai bebendo em um monte de coisa. Mas essa coisa, eu acho que se eu tivesse que escolher uma fala, eu ia falar sobre capacidade reprodutiva. Exato. O feminismo inteiro é sobre isso. Porque quando nós voltamos muito no tempo, nós percebemos que a gênese da opressão feminina se dá justamente no momento em que se percebe que é através da relação sexual, do intercurso, que ocorre a inseminação e assim mulheres ficam grávidas. No momento em que socialmente os homens percebem que eles têm o poder de inseminar e a partir disso decidir quem nasce, quem morre, quantos nascem e quantos morrem, começa o processo de dominação sobre os corpos das mulheres. E esse processo que se desenrolou em opressão étnico-racial, em opressão de classes, em acumulação primitiva do capital, e poucas pessoas têm essa noção. Por exemplo, quando eu trago no evento Encontro Feminista Vulva Negra,
que a primeira razão pela qual uma pessoa foi escravizada no mundo foi em razão de sexo, ou seja, mulheres eram escravizadas em razão de sexo Antes da raça? Exato, antes de existir a escravidão baseada tanto na guerra, né, nas pessoas que perdiam nas guerras, como também na opressão étnico-racial. E muitos indivíduos não têm acesso a esse dado, não têm acesso a essa história, que inclusive está contida em um livro que eu recomendo, que é o A Criação do Patriarcado, da Gerda Lerner. Ela fala sobre isso, fala sobre esses 5.000 anos de pesadelo que nós temos vivido, e traz esses aspectos cruciais para nós entendermos o porquê das mulheres serem oprimidas. Por isso que eu fico muito preocupada quando nós vemos o ativismo pela legalização do aborto ou pela interrupção do projeto da PL do estupro e não damos nomes aos bois. Isso não é sobre Fora Lira ou sobre tal político. Se não fosse ele, seria outro. Porque esses indivíduos estão a serviço de um sistema que é pensado para que nós não tenhamos pleno acesso aos direitos reprodutivos, porque isso significa um déficit. Como esse déficit que nós estamos tendo agora. Porque agora no Brasil estamos começando a sentir as quedas nos índices de natalidade. Isso tem começado a acontecer. É um movimento que já ocorre há séculos, tanto na Ásia como na Europa. Mas a grande questão da Europa, por exemplo, é que por ser conhecida pelo tal status de bem-estar social, diversos indivíduos do sul global sempre vão estar nesse trânsito de ir trabalhar lá, de ir morar lá e fortalecendo de certa forma a economia. Mas o Brasil, sendo um país do sul global, não usufrui desse exército de indivíduos tão interessados em vir até aqui para trabalhar. Então, para nós, a queda nos índices de natalidade se trata de um grande problema. E eu tenho plena certeza que há uma correlação entre isso também e esse levante tão ferrenho da extrema-direita sobre essa pauta. Porque depois descobrimos que eles também estavam tentando, de certa forma, legalizar o trabalho infantil. Então, nós associamos uma coisa a outra. Não é interessante para eles que mulheres continuem tendo filhos contra a vontade delas, economicamente falando? Exato. É tudo sobre isso. Eu até ri no Encontro Feminista Vulva Negra, porque em um momento da palestra eu falei: meninas, tudo é sobre bebês. Tudo. Tudo que você imaginar é sobre bebês. É sempre sobre bebês. É sempre sobre. Isso que eles querem que nós façamos. É sempre sobre isso. É interessante pensar que nós não podemos perder a razão e o núcleo duro do nosso ativismo. E é uma coisa que me entristece muito. Eu penso que uma grande perda para a luta das mulheres é que é muito fácil desmobilizar. É muito fácil nós perdermos a atenção no que é realmente importante. É muito fácil colocar ali o nome de outra pessoa, o nome de outra coisa. Não é sobre pessoas ou indivíduos atomizados. É sobre um sistema que se articula de determinada maneira e se utiliza dessas pessoas quando elas são necessárias. Isso precisa ser dito também. É muito bom falar sobre a questão da proibição da PL do estupro, mas precisamos falar sobre a legalização do aborto pleno no Brasil também, porque é uma estratégia deles nos forçar a retroceder, porque agora, ao invés de lutar pelo aborto pleno, você é obrigada a voltar para lutar por algo que você já tem. Desde 1940. Exato. Mas assim, eu fico um pouco... existe uma questão religiosa muito forte, né? O Brasil é um país absolutamente conservador. Exato. E a religião, eu acho que assim, quando a gente tá na nossa bolha e tal, do feminismo, de mulheres intelectuais, esse assunto parece muito natural. Mas a verdade é que você sabe disso, você então que tá aí viajando pelas cidades, viajando pelo Brasil, não é um grande tabu, é um grande desconforto ainda falar desse assunto. Exatamente. Você então, assim, tem toda a razão. Como estratégia política, é difícil mesmo. É complicado. Demais. Eu vou fazer uma observação, né? Não vou citar nomes, mas, enfim, eu estava conversando com uma professora da minha filha, educação infantil, e ela é da Paraíba. E ela é muito religiosa. A família dela inteira é muito religiosa. E aí ela tem uma sobrinha que teve um bebê, casou com um rapaz, eles tiveram um bebê, só que eles são super jovens. E ela tá super ajudando, ela é quase uma avó, sabe? Sim. Porque essa sobrinha é filha da irmã dela, gêmea, enfim. E ela tem 1.000 irmãos, todo mundo tem 1.000 filhos. E eu falei, moxa, mas por que ela teve filho tão jovem? E ela falou que na religião deles, quando Deus mandar, você, entendeu, vai ter o filho. E quantos filhos tiverem. Eu juro. Aí eu esbocei, assim… Primeiro eu fiquei, obviamente, surpresa.
E depois eu esbocei, jura, mas imagina, essa menina tá começando a ter filho agora, com 20 e poucos anos, ela vai ter 15 filhos, sei lá, 10 filhos. E eu esbocei ela, não, essa é a nossa convicção, é uma questão de religião, e aí cada um tem a sua, não sei o quê, mas é isso. Esse é o Brasil do Brasil, como diria Exato. a Beatriz do BBB. É muito importante Então, falarmos assim, sobre isso. é muito. Porque, assim, eu acho que pauta de direitos reprodutivos é inegociável. A gente não pode deixar de falar, até porque é a gente tomar o nosso próprio corpo de volta, né? É a gente ser dona do que é nosso. Então, assim, tipo, tópico número 1, sim, do feminismo. É pra ser sobre isso. Mas é muito difícil ainda debater esse assunto num Brasil como esse. Eu concordo com você. Porém, é muito importante que nós comecemos a abordar essa temática sem pudores. Pois é. Sabe por quê? E como é que a gente chega nesse, né, tá vendo? Nesse Brasil que eu tô te falando, né? Dessa mulher, mesmo sendo uma mulher maravilhosa, uma educadora, que trabalha com educação infantil, mas que tem princípios, entendeu? Religiosos. Tão… É uma convicção enrijecida que não, é difícil acessar. Sim, é difícil, mas se faz necessário que nós falemos as coisas como elas são. Sabe por quê? Porque a maioria esmagadora no Brasil é conservadora. Sim. Então, essa política que algumas feministas têm adotado, de falar tudo muito docemente, muito sutilmente, só irá fazer com que eles passem com o trator por cima de nós. É muito importante que nós, como mulheres, percebamos que nós de fato somos minoria. É a minoria no Brasil, os indivíduos que são a favor da legalização do aborto. E isso é politicamente complicado? É. Então, o que nós precisamos fazer é organizar estratégias políticas que se baseiem, sobretudo, na desmistificação do que ocorre durante um aborto. Por isso que eu falo que é tão essencial falarmos sobre isso. Sabe por quê? Porque nós podemos perceber que qual é a estratégia que a extrema-direita utiliza. Eles utilizam sempre aquelas fotos aberrantes de fetos quase formados, sendo sugados pela vagina da mulher. Chama de criança, chama Exatamente, de bebê. porque a linguagem nesse processo é muito importante. É muito importante que as pessoas acreditem que um bebê está sendo assassinado, porque isso já comove outros locais sociais, outros locais emocionais. Então, como feministas, uma boa estratégia é nós começarmos a abordar como de fato ocorre um aborto até a 3ª semana de gestação. Ali com o misoprostol, os 2 comprimidos na vagina, na boca, e tratando de uma maneira que mostre a essas pessoas que não é aquela sanguinolência, aquela loucura, aquela coisa aberrante. E que, na verdade, essa imagem do aberrante, do você vai ficar traumatizada, nos é socialmente vendida apenas para que nós cedamos a autonomia do nosso corpo. E por que eu falo que é importante dizer isso? Porque quando nós olhamos para as estatísticas, ao contrário do que as pessoas pensam, quem mais realiza abortos no Brasil não são meninas clandestinas que engravidaram na adolescência. E católicas, né? Exatamente. Então, aí também existe um fator que é mais complicado, que é o que eu chamo de fator da culpa cristã. Algumas dessas mulheres, que muitas vezes são ferrenhamente contra o aborto, já realizaram um aborto. E por se sentirem culpadas, elas acabam projetando essa sensação de culpa sobre outras mulheres. E essa já é uma questão que politicamente nós não podemos tocar, porque já é uma questão muito subjetiva. Então eu penso que como feministas nós precisamos focar nessa ação e também focar em uma organização que perpasse a inclusão nos espaços de poder. Nós precisamos começar sim a nos candidatar, precisamos começar sim a ocupar esses espaços. É como eu falei uma vez, é muito interessante. Trajetórias como a minha são interessantes, escritora, atriz, artistas, mas é muito interessante também que mulheres comecem a ocupar a área da medicina, a área do direito, porque quando nós chegamos para sermos julgadas ou quando nós chegamos para sermos atendidas, somos atendidas por homens ou por mulheres ultra-religiosas. Então é importante que feministas ocupem e estejam nesses espaços também, porque são os espaços que legislam sobre nossos corpos, os espaços que fazem ainda mais diferença. É um assunto incômodo, né, indigesto, e a gente tem que falar de uma forma para chegar… As pessoas. Chegar nas pessoas sem… Eu não sei, é porque é uma questão cultural. Eu já contei alguns episódios aqui, eu já contei que eu vi uma série que é de uma professora. Uma série, acho que ela é norueguesa, não sei. E ela é uma professora de educação infantil. E é muito interessante a cultura. Porque ela faz um aborto no meio da série, assim, e ela toma o comprimido, passa, como se ela fosse assim, ela fez um lanche, ela…
Tava com um namorado, a Rita, a professora. E você vê que a cultura é diferente, entendeu? Com Eles não certeza. botaram nem um holofote. Ai, meu Deus, a Rita está grávida, a Rita vai fazer um aborto. Passou assim, passou na série, sabe? Tipo assim, mais um acontecimento. É isso, né? Mudar a cultura. Mas eu fico meio assustada quando eu vejo isso. Como é que a gente vai chegar, né, nesse Brasilzão gigante de dimensões continentais? Desmistificar e conseguir conversar com as pessoas na língua delas. Eu penso que uma questão muito perturbadora nesse embate direita e esquerda no Brasil é que a direita sabe se comunicar com um determinado público e nós, como indivíduos de esquerda, às vezes não conseguimos nos comunicar. E comunicação tem, né, como seu sufixo o ação. E essa é a grande questão da coisa. Como eu falei também, nós podemos falar muito bonito, podemos falar sobre coisas muito bonitas, mas nós estamos lá? A questão da extrema-direita é que eles estão lá. Mal ou bem, a igreja está na periferia. Sim. Mal ou bem, a igreja Onde o está. Estado não tá, a igreja tá. Exato, a igreja está nas civilizações ribeirinhas. Mal ou bem, omitindo, abusando, roubando, eles estão lá estendendo a mão de uma maneira ou de outra, Sim. ainda que seja de uma maneira completamente contraditória, porque eles tomam muitas coisas dessas pessoas também. Mas compreende que é essa necessidade de ver algo acontecer que às vezes fortalece essa desconfiança que as pessoas que não têm uma conexão com a política têm do nosso discurso? Sim. Porque pensa-se, muito bonito tudo que vocês falam, mas vocês estão aqui? Não estão. Sim. Por isso que eu Acho acredito… que eu já ouvi muito isso, inclusive. Sim, por isso que eu acredito nessas práticas de ação presencial. Por isso que eu tenho esse evento presencial. E eu gostaria que mais mulheres fizessem coisas presenciais. É tão necessário conversar com as meninas. Eu tenho um público que é maioritário de mulheres adultas. Mas Isso eu que ia te sempre perguntar, falo… qual era se era mais mulheres mais velhas que vão nas palestras? Geralmente ali na casa dos 20 até os 45 ou mais. Nós também temos um público de mulheres da terceira idade que nos acompanha, eu adoro. Mas infelizmente o público assim adolescente, eu também não sei, sabe? Porque eu penso que tudo tem de ser dito de uma maneira adaptada para cada faixa etária. E eu reconheço que nós abordamos temas assim, com esse nível de profundidade. E eu sinto que é necessário que nós saibamos como contactar meninas e adolescentes. Sim. Porque esse é o público-alvo. Vamos supor, você é uma mulher de 35 anos e se entende como feminista. Você tem 35 anos, mas você passou toda a sua juventude agradando e servindo aos homens. Sim. Então eles olham para você e dizem, já passou, tem aqui uma gama de adolescentes, uma gama de crianças para usar. Então por isso que para mim, como uma estratégia de guerra mesmo, o foco é no foco. Nós temos que focar na proteção de crianças e adolescentes, na educação sexual de crianças e adolescentes, em uma educação antimisógina para crianças e adolescentes. Por quê? Porque como nós não falamos sobre direito reprodutivo, sobre direito sexual, sobra apenas a mistificação da família, que às vezes é conservadora, e da igreja. Então eles dizem, é pecado, é errado, ou uma mulher que realiza um aborto vai para o inferno porque um aborto é um assassinato. E aquele adolescente, aquela criança fica sem uma antítese. Não há ali uma outra ideia, não há ali uma outra possibilidade que ela possa conceber. É só aquilo. Por isso é importante que nós estejamos em lugares. E fica meio que a gente também só falando com a nossa bolha, né? Exato. A gente fica falando só pra gente mesma. Como a gente chega, né? Estratégias mesmo, como você falou, estratégia de guerra. É isso, chegar mais, né? Chegar… Oi, Yasmin, e a faculdade? Como é que foi sua trajetória na faculdade? Você finalmente entendeu que você já era uma escritora e aí foi fazer faculdade de jornalismo? Sim, porque além da literatura, eu também gostava muito do fazer jornalístico. Sempre gostei muito do fazer jornalístico escrito. Adorava colunas, adorava matérias, adorava ler matérias sobre minhas artistas favoritas, como Lana Del Rey. Nunca me esqueço de uma entrevista que fizeram com ela para a Vogue, e eu li aquela entrevista e pensei, quero ser como esse entrevistador. Porque ele construía a narrativa do espaço, do acolhimento, da entrelinha das respostas que ela dava de uma maneira tão poética e artística que eu pensei, é esse jornalismo que eu quero fazer. Por isso eu escrevo coluna, porque é isso. É essa coisa suave, onde a literatura e o jornalismo se casam. Quando eu percebi que esse lugar existia, eu disse, não, eu tenho de ser jornalista também. Então eu gostei muito de me dedicar à área da semiótica, análise do discurso e jornalismo literário. Além, claro, das colunas. E a minha experiência na universidade foi um pouco complexa, porque
Jornalismo na Universidade Federal da Bahia é um curso que sempre foi um tanto elitizado. Sim. Agora nós estamos tendo um acesso um pouco mais democrático. Mas, por exemplo, quando eu me inscrevi, lá em 2018, quando eu tinha 17, nós tínhamos ali uma turma de alunos negros no curso de jornalismo que era um tanto pequena, por assim dizer. Sim. Então, é um desafio ser um corpo negro, um indivíduo negro, uma mulher negra em um espaço como esse e construir em um local como esse. Mas é possível. E muitas pessoas maravilhosas saíram da Facom, inclusive o próprio Wagner Moura. Ele estudou na Facom, eu adoro, eu sempre falo. Então, você percebe que é possível, sim, construir em determinados espaços, mas não deixa de ter ali o seu fator de complicação. Sim. Mas eu adorei fazer UFBA. Para mim, foi uma grande honra, sabe? Na minha terra, fazer a federal da minha terra me deixou feliz. Com certeza. É um orgulho, né? E você quer escrever livros, romances, ficção? Eu quero continuar escrevendo. Em 2022 eu lancei... Você fez algumas coletâneas, né? Sim, eu Você fiz participou? parte de algumas coletâneas e também lancei em 2022 o Romance Incandescentes no Inverno. Inclusive, eu estava na França quando lancei ele pela editora Penalux. Eu levo ele comigo nos eventos. Recentemente eu escrevi a contracapa do livro Pornland, que foi a tradução feita pela editora Kaki aqui para o Brasil. E eu estou com algumas coisinhas já engatilhadas para o próximo ano. Assim, novos livros, novos projetos. Não posso ainda falar profundamente sobre eles, mas serão bem interessantes, assim, trabalhando sobre temas em torno do feminismo, em torno da misoginia, em torno da afromisoginia, que atinge especificamente mulheres negras. Será muito legal o que vem por aí. Estou bem ansiosa para poder falar. Também, estou ansiosa para saber. Oi, Yasmin, então, nesse momento você tá focada nessa projeto itinerante, é isso? Esse ano você tá dedicada a isso? Sim, esse ano nós ainda vamos para mais 3 lugares. Já tem fechado? Já. O primeiro mês do ano foi fevereiro para nós, porque a nossa agenda começa com fevereiro, depois do carnaval, com certeza. E o nosso primeiro evento do ano foi em Brasília. Nós conseguimos fazer lá na Biblioteca Nacional. Eu me senti muito feliz, muito honrada. Sim. E o segundo foi aqui no Rio de Janeiro. Daí nós teremos mais 3 e eu estou bastante feliz com isso. Mesmo. Porque o que eu tenho percebido é que as mulheres estão sim interessadas na construção desse projeto coletivo, sabe? Eu não gosto quando as pessoas dizem que hoje em dia todos só querem saber de redes sociais, porque não é verdade. Muitas pessoas estão mesmo buscando essas conexões no offline, tentando construir coisas, associações têm surgido, e eu sempre falo, filiem-se em sim, associem-se em sim. É muito importante que as mulheres ocupem lugar público dessa forma também, sabe? Muito importante mesmo. Você diz partidos? Não necessariamente política partidária, isso eu considero muito importante. Sim. Mas aqui eu me refiro especificamente às mulheres que se associam entre si, começam com a cultura das associações, por exemplo, é uma cultura muito forte na França, tem associação de tudo e qualquer coisa. E aqui no Brasil, infelizmente, ainda não é tão difundida essa cultura de fazer associações comunitárias sobre feminismo, sobre antirracismo. Mas eu gosto muito dessa autonomia civil que as pessoas têm na França. E eu gosto de incentivar isso no Brasil também. Incentivar a criação dessas associações feministas mesmo, com as mulheres do seu bairro, com as mulheres da sua cidade. Muita falta. Exatamente. Acho que faria muita diferença e mesmo. feminismo não é só política, eu sempre falo. Às vezes se reunir com as suas amigas para vocês terem 2 horas apenas para serem vocês mesmas é mais feminista do que qualquer discurso. Sim. Uma mulher sendo ela mesma já é uma coisa tão triunfante, sabe? Tão difícil, tão rara, que para mim já é uma vitória. Então é interessante também perceber que ativismo não é só militância. É um estilo de vida que perpassa tudo, perpassa a arte, perpassa como nós nos relacionamos, perpassa até mesmo esses momentos de nos compreendermos como humanas, que precisamos de pausas, que precisamos de mais da vida também. Porque é o que eu sempre digo, Ju. Nós lutamos tanto, mas queremos lutar para um dia não precisar lutar mais. Sim. O objetivo final é viver e aproveitar a vida. É o nosso objetivo final. Com certeza, até porque senão estamos sempre cansadas, né?
E não, Exatamente. essa sensação, né? E não essa paixão por estar sempre também nessa forma, tendo que conseguir alguma coisa, tendo que lutar contra o sistema, tendo que lutar contra uma força muito maior do que a gente tem, esse desgaste mesmo, físico, emocional. Exato. E a mulher… Mas você tá esperançosa? Eu estou. A mulher é uma potência criadora. Eu sempre falo isso. Nós, mulheres, as coisas mais bonitas e mais assustadoras da humanidade vêm de nós. Sim. Eu adoro pensar nisso, nessa possibilidade. E para mim é muito complexo e triste como a experiência de vida dentro do patriarcado, nesses últimos 5.000 anos malditos, fez com que nós, como mulheres, fôssemos privadas do acesso à nossa potência, seja ela física, seja ela psicológica, seja ela cultural, porque nos restaram apenas as representações culturais negativas ou pela metade. Como, por exemplo, uma coisa que eu não falo muito, mas vou falar aqui. Eu sempre gostei muito de bruxaria, sempre gostei muito, muito mesmo. História antiga e tudo mais. E uma coisa interessante é a deusa Hecate, não é? Porque Hecate, ela é a deusa de 3 faces. Ela tem concomitantemente a anciã, a mãe e a donzela. E falamos sobre esse assassinato da anciã na cultura, porque a cultura patriarcal preferiu ficar apenas com 2 faces, que é a donzela, aqui caracterizada pela exploração das capacidades sexuais para o lúdico, não é? A mulher jovem, a ninfeta e tudo mais, e a mãe, que seria essa mulher mais Sim, assexuada. A santa, Exato, que cuida, que protege, que nutre, mas todos eles escolheram decapitar a anciã. Por quê? Porque a figura da mulher sábia, da mulher que desce às profundezas, da mulher que conhece e quer conhecer e quer fazer com que outras mulheres conheçam. Então é interessante perceber como a nossa sociedade deixou para as mulheres apenas essas 2 referências, a mãe e a donzela, que Sim. são sempre utilizadas nesse lugar de exploração, mas a anciã retiraram da jogada. E como feministas, nós estamos resgatando a anciã. Porque isso não é sobre idade. Isso que eu ia falar. E anciã não é no sentido de a pessoa Exato. ser ou não ser velha ou idade. É sobre essa disponibilidade, esse conhecimento e esse acesso, que é social, que é psicológico, que é cultural. Então, estamos construindo essa desmistificação também. Por que os homens preferem que as mulheres estejam separadas em castas? Sempre foi assim, a casta das esposas, a casta das prostitutas, das sacerdotisas. As sociedades antigas eram assim. E por que precisava ser assim? Porque era necessário que os grupos de mulheres não se comunicassem entre si. Porque assim havia um elo que era rompido e um conhecimento que não era transmitido. Por exemplo, eu sou uma mulher de 24 anos. Eu aprendo tanto conversando com mulheres de 40, de 50, de 60, mas por que a cultura me desestimula a querer conversar com essas mulheres? Por que a cultura me diz que essas mulheres são mal amadas, que têm inveja da minha juventude? Porque é necessário que eu não converse com elas e eu não tenho esse conhecimento. E é interessante que nós saibamos para não nos deixarmos ser manipuladas por esse melindre do patriarcado, de acreditar que a outra mulher é invejosa, Sim. que a outra mulher quer as minhas coisas. Quer roubar o seu lugar, né? Exatamente. Estamos sempre em competição. Exato. E competimos de uma maneira que ambas perdem. E só Sim. eles ganham. E é isso que muitas mulheres, infelizmente, não sabem, mas até isso. Você só sabe conversando, dialogando, tendo essa expansão de consciência. Por isso que é tão necessário. Mesmo que seja muito difícil, precisamos falar a exaustão sobre essas coisas. Precisamos mesmo. Adorei. Que mais, Yasmin? Você quer falar mais alguma coisa? Você está cheia de mistérios, cheia de segredos. Eu estou toda misteriosa, mas eu gostaria de falar, antes de tudo, que eu adorei esses dias no Rio de Janeiro. Você gostou? Foi sua primeira vez, né, no Rio de Janeiro? Foi minha primeira vez, adorei. Fiz turismo como pude, porque é isso, é turismo, é trabalho, é a agonia toda. Mas eu adorei. E sabe uma coisa que eu sempre digo? Eu sempre digo que o Rio de Janeiro é a cidade irmã de Salvador. Porque eu me sinto, eu acho super. Mas não é verdade? Eu tenho uma paixão pela Bahia. Porque as 2 cidades foram capital do Brasil. Sim. Antes de Brasília. E eu sinto que isso acabou fazendo emanar alguma energia que conecta as cidades. Porque Sim. o Rio é muito parecido com Salvador em muitos aspectos. Tem a questão do samba, aquela grande briga, se surgiu em Cachoeira, se surgiu no Rio de Janeiro. Sim. Tem sempre toda essa coisa. E eu gostei. Eu gostei mesmo da experiência aqui. Eu quero voltar mais vezes. Gostei de como as mulheres são aqui também.
Achei muito acolhedoras. Inclusive, o Rio é o segundo maior público do Vulva Negra. Ah, é? E eu fiz muita figa, porque eu fiz 5 eventos em São Paulo e nenhum no Rio. Gente, você tava Eu fui muito horrível. negando, o óbvio. Eu fui terrível. Tem muitas cariocas. Que gostam mesmo estão do do seu Vulva lado. Negra. E eu me sinto muito honrada, sabe, Ju? Porque eu penso que ser amada pelas mulheres é tudo. Sabe? São as pessoas mais interessantes da face da Terra. São as pessoas mais interessantes da face da Terra. E gostam do meu trabalho. Então eu realmente posso sentir que estou fazendo a coisa certa. E isso como escritora, e isso como ativista. E como escritora, eu quero errar muito também. Sim. Eu sempre falo, eu quero errar muito, porque daí quando você acerta é tão bonito, é tão potente. E eu acho que existe uma potência no erro também, dentro do... E também o que é erro? Eu penso nisso, sabe? Eu, às vezes olho para o meu livro que eu publiquei em 2022 e eu penso, às vezes eu mudaria uma palavra ou uma vírgula, mas depois eu penso, não, porque foi a Yasmin de 2022 que escreveu. Isso aí. Não é meu agora, mas também é meu. E é isso que eu gosto, porque dentro de mim, a literatura, o ativismo, a experiência com as mulheres, tudo está muito, muito abraçado, sabe? E isso me permite sentir essa liberdade no meu fazer literário e político. É claro que às vezes eu tenho medo, porque uma questão que as pessoas consideram polêmica, mas que na minha cabeça não é nem um pouco polêmica, é a liberdade do escritor. Eu, como escritora, vou escrever todo tipo de história, mas eu sei que às vezes as pessoas não vão compreender que, como escritora, eu sou uma outra coisa e uma coisa outra. E é uma questão também, Ju, eu queria até falar sobre isso. Hoje em dia as pessoas estão muito literais. Parece que as pessoas estão perdendo o melindre do que é a ficção, do que é a literatura. Recentemente... Não, e aí tudo é o filme. Esse filme é ou não é feminino. Tudo tudo, né? Gente, às vezes é pra provocar. A arte é a provocação, né? Concordo. Porque assim, virou essa, né, tudo. Agora, qualquer filme interessante que sai, todo mundo, não, a Barbie, ou Pobres Criaturas, tudo, aí vem. Aí tem as feministas, odeio, maravilhoso, ou outras, não é nada feminino, não. Cara, às vezes simplesmente vai lá e assiste, seja provocado pela arte, né? Existe essa dimensão. Eu não acho que a gente precisa ficar o tempo inteiro como ativista. É isso que você falou. Às vezes eu quero ser só escritora. Exato. Embora você nunca deixe de ser você. Yasmin, uma mulher preta, feminista, né? Mas assim, às vezes você quer ser só escrever. Exatamente. E é importante que as pessoas saibam desse lugar da literatura também. Porque eu não digo que não pode existir a crítica. É claro que a crítica tem de existir. Mas uma crítica que perceba a arte sobre as lentes da própria arte. Você não vai julgar a arte como você julgaria um tratado de sociologia. Sim. Mas Exatamente. parece que as pessoas estão perdendo essa sensibilidade. A provocação, e às vezes nem sempre é a provocação. Uma coisa que isso eu considero polêmico, isso é polêmico mesmo, é que as pessoas pensam ainda aquela ideia até muito primitiva de que a arte existe para ser bonita e positiva. Não. Definitivamente não. Existe uma dimensão do desconforto também que é arte pura. Exato. E dá para ser executado de maneira respeitosa, respeitando quem lê, respeitando quem atua. Eu penso que essa é a questão. Se as pessoas forem respeitadas, se aquele discurso ele for bem elaborado, fala-se sobre tudo. Mas a grande questão é que, voltando agora para a questão da arte, do teatro, a grande questão é que nós temos uma maioria esmagadora de diretores e roteiristas do sexo masculino. Então existe uma perspectiva feminista que se perde. Por exemplo, a atriz que atuou em O Silêncio dos Inocentes, Jodie Foster, se não me engano, fez recentemente um comentário falando sobre como ela se sentia estarrecida por perceber que uma infinidade de roteiros com personagens femininas sempre tem que apelar para o estupro. Que as personagens femininas sempre têm de ser estupradas. E como muitos roteiristas e diretores ainda acreditam que isso é essencial na história de uma mulher. Que isso faz uma mulher amadurecer. E é uma perspectiva completamente masculina de quem nunca viveu um estupro. Porque uma pessoa que já viveu um estupro sabe que aquilo ali te destrói, não te constrói. Destrói. Você tenta se reconstruir após e você Quebra. consegue após. Sim.
Mas eles usam isso na narrativa como se fosse o ponto de virada para você ser alguma coisa. Por isso que eu falo que é tão importante que existam mulheres nessas áreas de Sim. construção do conhecimento e das artes também. É muito bom ser atriz, eu adoro, mas eu gosto mais ainda de ter a caneta na minha mão. Com certeza. Eu gosto mais ainda de escrever literatura, de escrever roteiro, de incentivar outras mulheres a escreverem histórias também, Sim. para que essas histórias sejam representadas. Porque no final das contas, quem tem o poder é quem tem o discurso. Com certeza. E é quem decide como nós seremos retratadas também. E aí, porque são várias histórias sendo contadas, isso aí vai construindo uma cultura. Né? Parece, é isso, são várias histórias, é só o filme, é só o cinema, é só a novela, é só... Mas tudo isso compõe um grande todo, Exato. que é a nossa cultura. Que é o que a gente fala tanto, a cultura da pedofilia, a cultura do estupro, a cultura da misoginia. Porque aí são muitas histórias sendo contadas sutilmente, bota uma ceninha ali e tal, não sei o que, e de repente chegamos aonde estamos. Então precisamos mesmo de mulheres escrevendo, sendo presidentas, governadoras, prefeitas, diretoras de cinema, né? Precisamos. E a polêmica da raiva feminina também, que dizem que só as mulheres conseguem retratar bem no cinema o que é a raiva feminina. Não sei se isso é verdade, mas é verdade, de certa forma, que existe uma coisa numa roteirista que quer escrever uma cena de raiva feminina que talvez um homem nunca consiga captar. É uma dimensão muito sutil. Sim. Porque a raiva feminina não é aquela coisa... Às vezes é uma contração na boca que você faz... E tem tanto nojo, tem tanta raiva ali, mas só uma mulher consegue perceber que é isso, Sim. que é aquilo. Por isso eu considero tão importante nós estarmos nesse lugar, porque eu acho que... Não acho, eu diria até que tenho certeza. Existe uma dimensão dessa experiência que só nós vivemos. E nós vivemos e observamos aquilo e dizemos, não, é aquilo ali mesmo, é assim que acontece, é assim que nós nos sentimos. E por isso eu considero importante que as mulheres sejam construtoras de narrativas também. E narrativas mainstream mesmo. Por isso que por mais Sim. que as pessoas critiquem Barbie, eu me senti feliz por saber que era o Com filme de uma certeza. mulher ganhando $1 bilhão. Com certeza. Quando bateu o público, recorde de público. Como que a gente não ia ficar feliz? E realmente incomodou muitas pessoas. A prova disso é que muitas pessoas na área do cinema, pessoas do sexo masculino em geral, tentaram menosprezar de tudo que era forma. E depois, na apresentação, no Oscar, quem cantou foi o Ryan Gosling. Ele é que foi a grande estrela, Sim. como se estivessem ali pedindo desculpa da sociedade por ter colocado uma mulher nos holofotes. Vamos colocar o homem Vamos novamente. deixar o Ken cantar. Para fazer a meia-culpa, porque a sociedade não aceita Sim. que duas mulheres estejam assim nos holofotes. E aí voltamos àquele papo que a gente teve no começo, que é chegar em mais gente, né? Então, assim, o mainstream é importante. Novelas, Eu considero importante. As pessoas dizem, o importante é só a contracultura. Não diria isso. Tudo é importante. Tudo é importante. Ainda mais para operar uma revolução, que é o que a gente espera. Exato, tudo é importante. Cada pequena coisa é importante. E esse é o ponto que o ativismo não pode perder também, porque às vezes as pessoas falam, são só os fundamentalistas religiosos, são só os masculinistas. Pessoal, acorda. Essas pessoas são muito perigosas e, infelizmente, uma boa parte delas é maioria. Sim. Então não é momento de menosprezar ou de diminuir o potencial de alguns perigos na nossa sociedade. É importante mesmo ter essa percepção afiada. Tudo importa. Importa conseguir construir diálogo, importa escrever, importa saber quando caminhar e saber quando dar um passo para trás. Tudo isso é necessário. Estratégias, né? Exato. Adorei, Yasmin. Que bom que você veio. Tô feliz, tá? Eu que estou muito feliz por ter estado aqui mesmo. Tô doida pra você voltar e contar novidades. E contar as coisas que eu falei que eram segredo. Pois tô querendo saber os seus segredos. Conte comigo, tá bom? Seja muito feliz no Rio, venha mais. Eu quero muito vir mais vezes. Estaremos esperando. Aí sempre que você quiser, tô aqui pra você, tá? Maravilha. Te desejo uma vida linda. Fico muito emocionada de ver uma jovem mulher como você, assim, com essa trajetória brilhante. Então, tô aqui torcendo por você sempre.
Ai, querida, muito obrigada pelo espaço. E eu só gostaria de falar para o pessoal, por favor, acompanhem o Vulva Negra, apoiem, nós temos Apoia-se, fortaleçam esse trabalho. Leiam o meu livro também, quem gosta de poesia, de literatura, de deuses e deusas, porque eu continuo fascinada pela mitologia grega, como sempre. E eu espero voltar assim mais vezes ao Rio. Muito obrigada por esse espaço no Senta Direito, Garota. Foi muito lindo. Muito obrigada, querida. Eu fiquei feliz. Tava namorando faz muito tempo. Agora estamos Beijo. juntinhas. Sim. Beijo, gente. Tchau, pessoal. Beijos. Senta direito, garota.